Oi, gente, meu nome é Carla. Eu tô aqui representando o grupo Mineradores do Caos e o projeto que a gente vai trabalhar é detecção automática de discurso de ódio misógino. O nosso time é composto por 5 pessoas, entre analistas e cientistas de dados, e a nossa agenda a gente vai trazer um pouco dos experimentos que a gente fez e dos resultados que a gente obteve. Bom, primeiro a gente começa contextualizando o que é discurso de ódio, toda forma de expressão que incita, promove ou justifica o ódio, a discriminação ou a violência contra um indivíduo ou um grupo por alguma característica específica. Nesse caso, a gente vai estar olhando para a identidade de gênero. E essa violência de gênero no ambiente digital, ela tem sido crescente e é bastante perigosa, não só por perpetuar estereótipos nocivos, mas também por causar danos psicológicos às vítimas. Como a gente tem um volume muito grande de comentários nas redes sociais, essa moderação manual acaba sendo inviável, e aí é essencial que a gente trabalhe para desenvolver ferramentas automatizadas. Aqui a gente trouxe um gráfico só para demonstrar como é crescente a quantidade de crimes de misoginia sendo reportados nos últimos anos aqui no Brasil. Dentro do objetivo principal do nosso trabalho, então, seria desenvolver, treinar e avaliar modelos de aprendizagem de máquina para fazer a tarefa de classificação binária dos textos em sendo conteúdo misógino ou não misógino. Dentro da análise exploratória dos dados, a gente tem uma base da Unicamp com cerca de 2.000 comentários do Twitter e YouTube, que foram rotulados previamente. Essa base está desbalanceada, a maior parte dos comentários, 83,7%, são de comentários não misóginos, e aqui a gente traz alguns exemplos de cada uma das categorias. Muitas vezes esses comentários vão ter palavras parecidas, mas o que diferencia é o tom, uma ironia, alguma coisa muito específica que é, às vezes, até difícil para nós, humanos, classificarmos, e acaba sendo um desafio também desse projeto. Aqui a gente traz a nuvem de palavras, a gente tem, por exemplo, mulher, uma palavra super recorrente, tanto em comentários misóginos e não misóginos. A gente tem feminazi, que é um xingamento bem específico, aparecendo com frequência nos comentários misóginos, dentre outras palavras de baixo calão e xingamentos. Dentro dos bigramas mais comuns dos comentários misóginos, a gente tem uma série de xingamentos atrelados ao gênero feminino. Na nossa preparação de dados, a gente pensou numa pipeline de pré-processamento, que a gente fizesse a normalização, a limpeza, remoção de pontuação, stop words, e testar a lematização ou estemização, depois a tokenização, e por fim a vetorização TF-DF, que pega esse conjunto de comentários e cria um vetor de características baseado na frequência dessas palavras. A gente fez alguns experimentos com pré-processamento, tanto um pré-processamento mínimo como um mais complexo, que a gente trouxe substituição de emojis, substituição de gírias e abreviações, dentre outros procedimentos. E a gente fez todas essas experimentações também variando os parâmetros do TF-DF, como a quantidade de n-gramas e o limite de features. Aqui tem um passo a passo de cada uma dessas funções e como que ela vai modificando a frase. E dentro do resultado dos nossos testes, a gente obteve que tanto o texto sem processamento, sem pré-processamento nenhum, só passando pela vetorização TF-DF, quanto o texto com o mínimo processamento foram os que desempenharam melhores em diferentes modelos que a gente testou. E a gente também percebeu que estabelecer o limite de features afeta bastante o resultado do modelo, porque também acaba diminuindo várias palavras e termos que são mais irrelevantes ou mais frequentes em todos os tipos de comentários, né? E aí não ajudam a diferenciar. Uma das features que nós adicionamos para o modelo foi a hora de publicação. Para isso, fizemos a divisão das horas em 4 classes diferentes de 2 formas. Primeiro, uma divisão uniforme de 6 em 6 horas, depois uma divisão utilizando árvores de decisão. Fora isso, adicionamos algumas features baseadas em características do texto que podem ser perdidas ao longo do tratamento. Então, número de palavras, percentual de palavras inicial maiúsculo, inteiras maiúsculas, com acento ou com erros ortográficos. No exemplo do Boxplot, com percentual de palavras com inicial maiúsculo, apresenta valores maiores para quando não tem a presença de discurso de ódio.
Para escolher quais dessas features a gente iria adicionar no modelo, fizemos um teste para avaliar quais dessas features têm uma alteração mais significativa de acordo com a presença de ódio. Chegamos no percentual de palavras com acento, com inicial maiúsculo e número de palavras para comentários vindo do YouTube. Para os testes, começamos com o modelo baseline. Para isso, escolhemos a regressão logística, inicialmente sem nenhum tratamento, com a vetorização usando unigramas, sem limite de feature, chegando numa acurácia balanceada de 73,77%. Em seguida, fizemos a otimização do pré-processamento. Então, primeiro, fazendo a otimização dos hiperparâmetros de vetorização, chegando num limite de 500 features para vetorização e bigramas. E os melhores resultados vieram da coluna sem tratamento, chegando em 76,87% de acurácia balanceada. Depois, fomos para os testes em modelos intermediários. Fizemos os testes para Naive-Bayes multinomial, Random Forest e XGBoost. Em geral, os melhores resultados vieram do Naive-Bayes multinomial, com a otimização dos hiperparâmetros, chegando em 74,38% de acurácia balanceada, um aumento bem significativo com a otimização dos hiperparâmetros. O melhor resultado para esses modelos intermediários veio do linear SVC, com uma acurácia balanceada de 78,69%. Agora, com a adição das features criadas e da identificação, se o comentário veio do Twitter ou YouTube, identificamos uma melhora bem significativa para a regressão logística, tendo o melhor resultado na base de validação de 79,27% de acurácia balanceada. Além dos modelos mais clássicos, a gente testou também um modelo de vetorização, que foi desenvolvido pelo Facebook AI, que é o Fast Text. Diferente dos Transformers, ele é baseado em vetores de palavras e subpalavras, então ele é rápido e eficiente, mesmo com poucos recursos. Ele teve uma acurácia balanceada de cerca de 73,20%. Além desses, a gente fez alguns testes com modelos com Transformers. O primeiro desses foi o BERT-Imbal, que é um modelo, uma versão do BERT treinada especificamente com dados em português e adaptado para classificação binária, nesse caso, ódio ou não ódio. Ele é cased, então ele diferencia maiúsculas e minúsculas, o que pode ajudar a gente a capturar alguns nuances linguísticos relevantes do português. Ele também teve uma boa acurácia balanceada em validação de 73,56%. Outra versão do BERT que a gente testou foi o Roberta, que ele é uma versão treinada em mais de 100 idiomas, também baseado na arquitetura de Transformers para classificação binária de ódio ou não ódio. Mas ele teve uma acurácia balanceada bem mais baixa, de 65%. Também utilizamos modelos de Deep Learning, entre eles utilizamos o Ensemble. Nosso Ensemble está baseado no Random Forest, regressão logística e Multilayer Perceptron. Este Multilayer Perceptron em nosso treinamento não se deu bem, por isso que no Ensemble, computação suave foi excluída. Assim, com ele, atingimos a uma acurácia balanceada de 73,41%. Já melhorando com hiperparâmetros, utilizando o Grid Research, que inclui a validação cruzada, nós melhoramos essa acurácia balanceada em 2%, tendo um 75,44%. Bom, baseado em todos os testes que a gente fez, a gente construiu essa tabela da comparação da acurácia balanceada em validação nos diferentes modelos que a gente trouxe, tanto pensando no tratamento de dados mínimo, quanto também no tratamento de dados adicionando um feature engineering. A gente escolheu alguns desses modelos com melhores resultados para avaliar no conjunto de teste. E a gente teve que o melhor resultado de acurácia balanceada foi 78,11% do BERT-Imbal. No entanto, a gente teve que tanto o modelo de regressão logística com Feature Engineering, quanto o linear SVC com Feature Engineering, eles tiveram um desempenho muito melhor quanto à classificação de ódio, que para a gente, no objetivo do projeto de moderação, acaba sendo mais importante.
Bom, como conclusão, a gente entende que uma solução mais simples acabou tendo resultados melhores que algumas soluções complexas que a gente testou. Então, esse cuidado tanto no pré-processamento quanto na otimização dos hiperparâmetros e pensar em construir feature engineering, outras features, né, acaba trazendo muito valor. E, no entanto, o Bertinbau também nos surpreendeu e a gente acredita que pode ser explorado no futuro, tem bastante potencial. É isso, muito obrigada.